Agora, informação exclusiva, nova, que chega com ela, Thaís Arbex. Thaís Arbex vem para o CNN 360 fazendo uma participação especial. Thaís, uma alegria receber você aqui, mostrando aí como trabalha, né, o dia inteiro, o tempo todo. Você costuma ver ela nos jornais da noite, em especial Prime e Jornal da CNN, mas ela está aqui conosco. Quando a notícia chama, ela vem. Thaís registra uma mudança importante no tom do governo brasileiro quanto ao ex-juiz Sérgio Moro no processo que Lula move contra Moro na ONU. O governo brasileiro muda de tom e passa a dizer que a decisão do Supremo, sim, anula qualquer ação contra Lula aqui no Brasil. Thaís, deixo com você para detalhar com calma. Se quiser devolver, a gente bate essa bola, porque essa história ela é saborosa e ela precisa dos detalhes. Mostra como o Sérgio Moro vai apanhar mesmo, da direita até a esquerda. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 360. Vamos tentar detalhar um pouco o que é esse processo. É um processo que corre naquele Comitê de Direitos Humanos da ONU desde 2016, quando os advogados do ex-presidente Lula ingressaram lá com uma queixa dizendo que o ex-presidente era vítima de um processo parcial, que aquele processo que começou lá em 2016 estava sendo conduzido de maneira parcial. O foco daquela primeira reclamação era, sim, o ex-juiz Sérgio Moro e trazia ali no escopo, Dani, principalmente aquela prisão, aquele mandado de prisão coercitiva do qual Lula foi vítima. Desde então, os advogados do ex-presidente fizeram uma série de complementação de informações ao Comitê da ONU e o Brasil, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, para ser mais precisa, também apresentou uma série de respostas à ONU. O Brasil apresentou, Dani, você mais detalhista ainda, no total 6 respostas. A última foi em novembro de 2021, agora. E eu tive acesso a esse documento. É justamente neste documento que o Brasil muda de tom. Ele diz que, por conta das decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, aquelas em que o Supremo declarou a parcialidade do juiz Sérgio Moro e considerou a 13ª Vara de Curitiba incompetente para julgar os casos de Lula, tornando esses casos, na verdade, colocando eles todo a estaca zero, na verdade, anulam toda essa queixa lá no Comitê de Direitos Humanos da ONU. E qual é a principal mudança? Nas 2 respostas anteriores, o governo brasileiro havia feito uma defesa enfática da atuação de Moro. Na resposta que deu em março de 2019 e também naquela em 2018, novembro de 2018. Dani, nós duas acompanhamos juntas esse processo muito detalhadamente. Naquele momento, o governo brasileiro chegou a dizer que Lula tentava enganar o Comitê da ONU, fazendo referência positiva à atuação de Moro e também da Operação Lava Jato. Agora, o que diz o governo brasileiro, o Estado brasileiro, diz que, graças a todas as decisões do Supremo Tribunal Federal que reconheceram a parcialidade de Moro, não faz mais sentido o comitê julgar esse caso. E aí, agora eu venho para o que diz a defesa, os advogados do ex-presidente Lula, tanto Cristiano Zanin e Valessa Teixeira, que são os advogados que entraram com essa queixa. Eles dizem que, na verdade, o comitê precisa sim reconhecer que todas as violações aos direitos humanos do Lula, elas foram concretizadas, ou seja, elas não deixam de perder, elas não perdem a validade porque o Supremo declarou a parcialidade de Moro e que isso o Comitê de Direitos Humanos precisa reconhecer. Uma informação também, há uma perspectiva de que, enfim, esse caso seja analisado ali no colegiado. Há uma perspectiva de que ele seja analisado em maio, lá em Genebra. Serão 18 integrantes a olhar para esse caso. Dani, não sei se eu esqueci de nada, me ajuda aí.
Creio que não, Thaís, mas eu acho importante a gente mostrar primeiro. Ficou muito claro no que a Thaís explicou como houve uma evolução, inclusive porque quando Lula entra contra Moro na ONU, depois Moro vai para o governo e parte das atribuições do MJ é responder, né, é municiar o governo com essas informações. Então, o Moro chegou a viver esse momento ali em que subsidiava o governo federal com informações a serem usadas nesse processo. Até que se evolui, Moro hoje é adversário de Bolsonaro e de Lula, e aí o governo Bolsonaro dá um panorama e que, olha, tá tudo anulado aqui, o Supremo reconheceu que houve nulidade, inclusive tentando evitar que Lula obtenha uma vitória ainda maior, né, que seria o reconhecimento de um tribunal internacional de que houve flagrante desrespeito aos direitos dele como réu nessas ações em Curitiba. Por isso, inclusive, é que Lula não vai desistir, né, Thaís? Porque se viesse Exatamente. Carimbo... Exatamente. É importante a gente dizer que o colegiado lá, Dani, não tem nenhuma prerrogativa de dar uma sanção, de culpar Sérgio Moro por algo. Mas, como você disse, tem um impacto muito importante, ainda mais se esse julgamento de fato acontece em maio, às vésperas da oficialização de todas as candidaturas presidenciais. Tem uma repercussão inevitável na campanha eleitoral. A gente sabe que é um processo do qual Lula não desistiu em nenhum momento, um processo bastante longo. Volto a dizer que está lá no comitê desde 2016 e o comitê decidiu que vai julgar junto a admissibilidade, ou seja, vai decidir no mesmo momento se admite esse processo e logo em seguida vai analisar o mérito. Lá atrás, quando os advogados do Lula ingressaram com essa queixa, que é o termo que eles usam, eles diziam que aqui o Estado brasileiro, e aí atribui a Moro e a todo o processo que ele sofreu, na verdade estava desrespeitando alguns artigos, mais precisamente 4 artigos, do Pacto de Direitos Humanos, e que esse comitê é o responsável por supervisionar. Entre eles, aquele que diz que todo cidadão tem direito a um processo justo e imparcial e também o que diz que todo cidadão tem direito a ter uma presunção de inocência reconhecida até que o processo se encerre. E é justamente nesse ponto também que o governo brasileiro baseia essa última resposta. Além de dizer que as decisões do Supremo Tribunal Federal tornam esse julgamento lá no comitê sem propósito, o governo brasileiro também diz que Lula se antecipou, que o ingresso dos advogados no comitê foi prematuro, já que não tinha sido encerrado todas as instâncias aqui no país. Então, o governo brasileiro faz uma defesa, uma resposta bastante simples, são apenas 6 páginas, essa de novembro de 21, que é a última, e diz que o Supremo tornou sem propósito esse julgamento, uma vez que reconheceu a parcialidade de Moro, e volta a defender que não faz sentido o comitê admitir essa queixa porque Lula e seus advogados teriam se antecipado, não esperado o encerramento de todos os recursos aqui internamente. Dani.